Pane no sistema, alguém me desconfigurou. A frase de Admirável Chip Novo, o clássico da Pitty, lá de 2003, é a que melhor define a menopausa e o climatério, fase em que eu, Priscila, me encontro, Tereza também se Euzinha aqui. encontra. É terrível, gente. Mas hoje nós vamos fazer um papo afiado completamente diferente daquele que vocês viram na estreia. Hoje é papo afiado utilidade pública. Tereza e eu vamos fazer aqui um esforço descomunal do silêncio, de ficar caladas e ouvirmos, porque nós trouxemos uma especialista, a doutora Priscila Raime, que é uma ginecologista endócrina, trata de mulheres que estão no climatério e na menopausa. Ela vai falar que ela tem um esquema e umas coisinhas diferentes, um tratamento diferente, ela vai falar pra gente. Tê, alguma coisa para falar antes? Eu acho que é isso. Eu acho que hoje a gente vai conseguir, né, se deliciar e entender essa fase, que é uma fase, como você mencionou, tão difícil para a gente. As mulheres, elas têm medo, né, porque parece que nós estamos perdendo a validade, que a gente está ali próximo do fim, que a gente já não tem mais muita utilidade na vida. Porém, eu acho que a doutora Priscila vai conseguir desmistificar algumas fake news e trazer aí todas as informações que nós mulheres nesse período precisamos e as que vão entrar também, né, gente? Porque todo mundo vai Vai chegar nesse passar. momento, Com não vai ter sorte, todo jeito. mundo tem que passar por isso. Antes de eu passar para a Pri, doutora Priscila, né? Vou trazer aqui um depoimento pessoal. Eu conheço a Priscila há alguns anos, né? Foi minha vizinha. E eu tenho minha irmã que mora no Canadá. Minha irmã estava com uma gravidez super complicada, muito difícil. Quando ela foi ao médico com uma hemorragia lá no Canadá, a primeira vez, disseram para ela assim: esse bebê você já perdeu. Pensa no próximo, pensa em outra gravidez, né? E minha irmã me ligou desesperada, assim: o que eu faço? Me ajuda, você conhece alguém? E a gente nem tinha muito contato, a Priscila já tinha mudado do prédio, já tinha saído. Mas eu me lembrei dela. Mandei mensagem, e minha irmã falando: não, eu pago o que for, faço o que for, mas por favor, eu preciso de uma médica no Brasil, alguém para me orientar, o que eu faço? E eu mandei mensagem para Priscila num domingo de manhã, assim, sabe, no WhatsApp, desesperada. E a primeira coisa que ela me disse foi: não vamos falar de dinheiro, não é sobre isso. Fala para a tua irmã me ligar, porque eu vou acalmá-la, né? Então, isso é só um preâmbulo para vocês entenderem que a gente está trazendo uma médica humana. Isso é muito importante. Em vários momentos da nossa vida, principalmente quando a gente passa por todas essas transições, a gente precisa de acolhimento. Mais do que a técnica, mais do que tudo, a gente precisa de acolhimento. Então, a ela tá aí com 3 anos, linda. A ela vingou, médica canadense, né? A ela tá aí, minha irmã já está grávida de novo, grávida do segundo bebê. O Ian nasce agora em dezembro, uma gravidez super tranquila, bem diferente da primeira. Mas eu queria apresentar a Priscila não só pelos títulos, apresentar pela doutora Priscila humana. Pri, obrigada, seja bem-vinda. E me diz se a gente consegue sair dessa fase com o réu primário intacto, por gentileza. Obrigada, meninas. Obrigada pela apresentação, obrigada por ter contado essa história que realmente mostra um pouquinho do nosso lado aí mais humano também, porque muitas pessoas acabam vendo só o médico como aquele que vai tratar, né, das doenças, mas a gente tem que trazer todo esse lado de humanidade mesmo, de tratar pessoas, de entender o que cada pessoa está vivendo. E muito feliz de estar aqui com vocês para falar de um tema que eu adoro, que hoje em dia faz parte do meu consultório. Basicamente 90% das minhas pacientes estão nesse público, são pacientes que a gente, né, chama carinhosamente de 40 a mais, né? E sim, a gente tem como sair dessa fase sem entrar no réu primário, com certeza. Eu sei que é muito difícil, eu sei que a primeira coisa que as pessoas pensam é justamente isso: eu tô enlouquecendo. Não só as pessoas pensam, como os outros também acham, né? E acabam rotulando a mulher como louca nessa fase. Então, sim, a gente tem muito que mudar e acho que a gente vai conversar bastante sobre isso hoje, né? Oi, família, por favor. Eu não estou enlouquecendo, entendeu? Eu só estou no climatério, por favor. Pri, primeira coisa. A gente fala de climatério e menopausa há pouquíssimo tempo, né? Eu me lembro da minha mãe ter entrado na menopausa por intuição minha, assim. Ela não comentou. Minha mãe achou que estava grávida. Minha mãe entrou aos 41 anos, né?
E esse assunto nunca foi comentado. E mesmo na mídia, mesmo nas redes sociais, isso não é... O que você acha que deu essa virada? Por que virou? Né? A gente tá ganhando mais poder de fala, mais espaço, as mulheres vivem mais e por isso tem mais... O que mudou para deixar de ser tabu? Eu acho que ainda é muito tabu, né? A gente está começando agora a falar sobre essa fase, está começando agora a falar sobre qualquer coisa que seja relacionado a ciclos hormonais na vida da mulher, né? Antigamente, imagina segurar um absorvente na mão e falar, estou menstruada, né? Sempre foi algo muito escondido, então a gente vem agora com esse movimento um pouco mais forte, as famosas falando, né, que estão entrando na menopausa, as famosas da nossa época ali, que a gente via, né, super bem, começaram a envelhecer, elas estão criando podcasts, falando na mídia sobre o assunto, e veio muito por conta do aumento da expectativa de vida. É justamente isso que você falou, a gente vive mais hoje. A mulher na menopausa, ela vai viver pelo menos 1/3 da vida, né, naquela fase, ou até metade da vida ela vai viver na menopausa, porque a expectativa de vida hoje não é mais 50 anos, né, e antigamente era, ou seja, antigamente a mulher estava entrando na menopausa e estava no fim da vida. Então, ela era tida como uma pessoa que não tinha mais tanta utilidade, que não tinha mais muito o que fazer, ela tinha feito o ciclo da vida dela, para quem tinha procriado, né, o famoso, a mulher veio para casar, ter filhos e acabou. Entrou na menopausa e acabou. Só que hoje a gente vive uma realidade completamente diferente. Então, por isso que eu acredito mesmo que as mulheres estão começando a falar um pouquinho, né? Um pouquinho, mas eu ainda vejo muito tabu. Muitas mulheres chegando no consultório, assim, até com medo de falar, sabe? O que está acontecendo? Porque ouviram dizer ali no fundo que tem uma coisa chamada de climatério ou de menopausa, mas eu acho que eu não estou ainda nessa fase. Tem um negacionismo também, muitas vezes, em relação a isso, por conta de etarismo, né, de trabalho, mercado de trabalho. Então, eu acho que hoje a gente começa a sair um pouquinho do tabu e falar sobre essa fase. Era isso mesmo que eu ia pautar, né? Eu acho que uma das questões é isso, é a mulher entender onde ela está, né? Ela aceitar esse processo e procurar essa ajuda de entender, porque todos esses tabus estão envoltos, né? Então, gente, estou acabando, o que vai ser de mim, né? O que vai ser dessa pós-vida, porque parece que a gente não sabe o que vai ter lá na frente, né? Parece que morreu e fala, tá, mas tem vida após menopausa, né? O que vai acontecer comigo? Então, eu acho que esse negacionismo vem disso, né? Vou continuar sendo uma mulher ativa, eu vou continuar tendo uma vida sexual, né? Tudo envolve, né? Vou continuar, eu perdi colágeno, eu vou derreter do nada. Então, eu acho que são muitas fake news e muitas questões, né? E eu acho, assim, a questão dos sintomas. São tantos os sintomas, né? Eu já ouvi falar que são mais de 80. Uhum. Então, quando os sintomas começam, a mulher não se dá conta de que aquilo está acontecendo com ela, né? No consultório, qual é o principal sintoma das mulheres? É a menstruação falhada? O que elas vêm reclamando para você falar? Né? Porque aí elas vão puxar lá atrás, elas vão falar, mas isso eu tive, isso começou há 2, 3 anos, e não sei o quê, não é assim? Exatamente isso. Hoje se fala muito sobre essa multiplicidade de sintomas que envolve realmente essa fase de climatério. Eu acho importante até a gente só parar um pouquinho para pontuar o que é isso que a gente está falando, né? Climatério, menopausa. A menopausa, que é um marco que as mulheres esperam, né? Será que eu tô na menopausa? Será que eu não tô na menopausa? É a parada da menstruação. É quando eu não menstruo mais. Eu acabei de menstruar, eu tô na menopausa. Só que a gente faz esse diagnóstico retroativo. A gente precisa parar de menstruar por 12 meses para falar que, então, aquela última menstruação foi a minha data da menopausa. É um marco. É isso. Ponto. Menopausa é um marco, é uma data. Só que antes da gente entrar na menopausa, e inclusive o período que envolve a menopausa, ele é chamado de climatério, que começa nessa transição. A gente começa a transicionar os hormônios. Em vez daquela mulher que menstrua regularmente, que tem os ciclos hormonais que estão trabalhando bonitinho, como a gente sempre teve, tem a TPM, né, a fase pré-menstrual, tem o ciclo bem pré-estabelecido, esses ciclos eles começam a oscilar. Não necessariamente vai oscilar a menstruação, mas os hormônios estão oscilando. Então, essa fase de transição, que a gente chama de climatério, ela pode começar de 10 a 15 anos antes da menopausa.
Então você imagina, se a mulher hoje, né? Hoje é o que a gente tem em termos de censo, mas isso provavelmente vai mudar porque a mulher está entrando na menopausa mais cedo, muito por conta dos hábitos de vida. Mas hoje a gente tem que a mulher, a média aqui no Brasil, é entre 50 e 51 anos de entrar na menopausa. Ou seja, as mulheres com 40 já estão no climatério. Mas e a sua mãe que entrou com 41 anos? Com que idade ela já não estava no climatério? Já não estava experimentando essas alterações da transição, né? Então, isso é muito individual também, né? E entender que tá numa fase de transição é muito difícil, porque é tudo muito novo para a mulher, né? São vários os sintomas e a maioria das pessoas só encara essa fase de transição ou até mesmo a menopausa com um fogacho. Ah, eu tô com calor, né? Todo mundo que ouve falar em menopausa tá pensando nos calores. Então, tem muitas mulheres que falam assim, não, mas eu ainda não tenho calor. Eu ainda não sinto calor, mas eu não tô dormindo bem. A minha TPM tá, assim, afiadíssima. Eu brigo com todo mundo, eu brigo no trabalho, eu brigo em casa. Eu sempre penso em me separar. Todo período pré-menstrual eu peço divórcio. Isso é muito frequente. Eu brigo demais com os meus filhos, depois eu me arrependo, né? Eu não tô conseguindo mais pensar nas coisas. Eu pego o meu celular para fazer alguma coisa, eu não sei mais o que eu ia fazer. Eu vou fazer qualquer coisa, eu pego a chave do carro, eu esqueço que eu peguei a chave do carro. Outro dia uma paciente até me falou, eu coloquei uma comida para esquentar no micro-ondas, eu fui encontrar essa comida no dia seguinte, eu nem lembrei de comer. Pra você ter uma noção. Então, assim, vem uma névoa mental nessa fase. E a mulher muitas vezes não correlaciona com uma alteração hormonal. Os ciclos podem ficar curtos ou eles podem alongar. Aquele despertar da madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Olha, a Priscila já se reconhecendo. Então, são milhares os sintomas, né? Eu poderia ficar até amanhã falando de todos os sintomas. Perda de cabelo. Mas perda de cabelo. O cabelo fica fino, né? Não é só a queda de cabelo, mas muda o cabelo. Ele já não tem mais aquele viço, a pele também não, aquela pele derretida, né? Que você falou, começa a perder colágeno. Ressecamento vaginal, o que não é muito falado, porque ninguém quer falar que está acontecendo alguma coisa no órgão genital. Né? Na relação sexual, ela já não está mais tão prazerosa, eu não tenho vontade. O corpo muda, não consigo mais perder peso, comecei a ficar mais quadrada, cadê minha cintura? Né? Então, milhares são os sintomas, mas eu acho que o número 1 que aparece para as mulheres que já estão mais educadas, vamos dizer, já procuraram saber, estão indo atrás do que vem acontecendo na vida delas, é a frase do eu não me reconheço mais. Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sei o que está acontecendo comigo, me ajuda. Acho que esse é o número 1 que chega. Eu tô quase chorando. Socorro. Eu tô quase chorando porque sou eu inteira, assim. Sou eu inteirinha. Tudo que você falou, eu tô gabaritando Check. aqui. Tudo. Acho importantíssimo a gente falar da parte do ressecamento vaginal, porque há uma questão de sexualidade muito... Porque começa muito cedo, né? E você tá acostumada a ser uma mulher ativa, teu marido, teu parceiro, tá acostumada com uma pessoa. Uhum. E essa pessoa desaparece de repente, né? Sim. Tem dias que a gente já brincou sobre isso um dia, conversando no happy hour nosso. Tem dias que você tá subindo pelas paredes e tem dia que você não samambaia. Uhum. Tem dia que você não quer nada. E aí, para você explicar para o cidadão do seu lado, é muito complicado, né? Sim, porque o desejo sexual masculino e feminino são completamente diferentes. A gente não tem como equalizar o que acontece com o corpo do homem e o que acontece com o corpo da mulher. Totalmente diferente. E quando a gente começa a sofrer esses desequilíbrios hormonais, né, que acontecem justamente nessa fase de climatério, a coisa fica muito difícil, porque não é só a baixa do hormônio testosterona, que é o mais falado, né? Então minha testosterona deve estar baixa. Não é só isso que acontece. Isso também faz parte. Mas está caindo o estradiol e por isso a gente fica mais seca, né? E também diminui a sensibilidade, principalmente na região do clitóris, que é um órgão de prazer para a mulher, né? A mulher já não consegue mais se sentir tão bonita olhando no espelho, porque ela percebe que mudou um pouquinho o corpo, ela perde aquele ar de feminilidade na cabeça dela, né? Ela tá se sentindo diferente, e isso já não é mais tão legal dela partilhar com alguém, né? Então isso também acaba influenciando na parte sexual. Ela não se sente a mesma pessoa.
E quem quer estar numa relação com outra pessoa, que é uma troca, existe uma troca de energia, de cumplicidade, se você não se sente bem, se você vai estar ressecada, se você vai precisar passar um lubrificante, e muitas vezes ela se sente envergonhada disso, né? Ou então se você realmente não vai sentir nada, ou até mesmo dor, vai ser ruim para você, né? Então essa parte da sexualidade, ela vem muito forte e também é uma queixa muito importante no consultório. Eu não diria que é a número 1, mas é uma queixa muito importante e que tem que ser perguntada, porque também recebo muito essa fala do, nossa, ninguém nunca me perguntou isso também, eu nunca falei porque nunca ninguém me perguntou, né? Isso também é um tabu enorme, né? Falar de sexualidade é um tabu, assim, acho que é o número 1, na verdade, do começo né? da vida ao fim, né? É um Eu tabu acho enorme. que as próximas gerações, né, conforme esse caminho que nós estamos fazendo, eu acho que as próximas gerações vão lidar melhor com isso. A gente tá indo meio que na pressão e tipo assim, cara, não, eu Sim. preciso me salvar. A gente tá indo com... Não, a gente tá empurrão. indo. Isso, a Vai. gente tá indo, tipo assim. Não, eu preciso entender porque não tá legal isso aqui, né? Somos mulheres antenadas, estamos aí produzindo ainda. Eu acho também que a literatura, né, tá muito em cima dessa nova mulher, né? Como a gente viu Cláudia Raia sendo mãe aos 50 Sim. e poucos anos, enfim. Eu acho que muito também dessa literatura sobre essa nova mulher, com essa expectativa de vida mais alta. Só que também é um tabu, né? Porque por mais que nem você está num casamento aí de mais de 20 anos, como que você explica isso? Sim. Né? Porque primeiro a gente tem que explicar pra gente. Como, gente? Era tão bom, né? Que nem você tá falando. Cara, era tão bom, era tão legal. Essa parte da minha vida agora, se tiver, ok. Se não tiver, tanto faz. Ou às vezes, se tiver, cara, é horrível. Né? E entra um terceiro setor. E aí você vem ter a outra pessoa falando, eu sou o culpado, eu sou... vira um... né? Não, quando você tem um ela parceiro... falou, todo mundo quer se divorciar. Todo mês todo mundo quer se divorciar. Eu tinha isso com 20 e poucos anos. Eu tinha uma TPM horrorosa, bem entrada em divórcio e o caramba. Nossa, horrível. Gente, que vergonha. Mas enfim. Agora eu vou fazer uma pergunta, né, particular. Por exemplo, eu tirei o útero aos 43 anos. A mulher que não tem mais o útero, então ela não tem, né, essa questão do ciclo para mensurar, como que ela entende, né, assim, que ela está entrando? Porque, por exemplo, eu não tenho tantos calores, mas a minha memória tá de peixe. Sim. Abrir a geladeira e ficar olhando para ela. O que eu vim fazer aqui é um clássico. Né? Como ela falou, pegar o celular e falar, oi, com quem que eu ia falar? Tá horrível, sim. Minha memória tá péssima. E quando a gente não tem, né, esse lugar, né, da menstruação para a gente entender quais seriam, assim. Então, o sangramento, né, menstrual, ele ajuda a falar pra gente que tem alguma coisa estranha, mas não necessariamente é o primeiro sintoma que aparece numa fase de climatério. Tem mulheres que têm ciclos mais curtos, mais longos, mas tem mulheres que simplesmente vão até a menopausa menstruando regularmente e de repente parou. Não é uma regra. Entendi. Né? Climatério e menopausa é aquele samba doido mesmo, sabe? Não tem regra. Então, isso é um dos sintomas. Mas a gente vai observando todos os outros sintomas acontecendo, né? Que nem você falou, a memória tá ruim, o sono pode estar alterado, a própria libido, ou ressecamento vaginal, alteração do corpo. Então, todos esses outros sintomas, eles podem vir aparecendo, e sem contar que você mesmo sem útero tem as oscilações Sim. do ciclo menstrual, você só não tem o sangramento, mas as oscilações hormonais você continua tendo. Então, você tem uma fase pré-menstrual, ainda que não ocorra o sangramento. Então, as mulheres que não têm útero, elas vão sofrer as mesmas alterações de quem tem útero, e muitas vezes mais cedo. E aí, aqui eu abro um parênteses para explicar, né? Por que eu vou ter sintoma mais cedo, ou por que pode alterar mais cedo do que uma mulher que tem útero? Quando a mulher perde o órgão, né, o útero, a gente acaba, nessa retirada dele, cortando alguns vasos sanguíneos que também nutrem o ovário. E assim o ovário também fica com uma produção hormonal menor. Então, as mulheres que fazem esterectomia, que é a retirada do útero, podem ter, inclusive, uma menopausa um pouquinho mais cedo. Tá? Então, por essas alterações da própria oscilação hormonal, a gente consegue entender a fase. E, claro, o exame de sangue pode ajudar,
mas não necessariamente, porque exame de sangue é um marco ali daquele dia, daquele horário. Um espelho, tá. né? Exatamente. Então, se a gente for pensar num ciclo menstrual, né, e até para, vamos dizer, quem não é da área, né, a gente consegue entender que tem fases distintas no ciclo menstrual. Vocês passam pela fase pré-menstrual, né, depois quem tem útero sangra, depois a gente passa por um período que fica mais animada, então tem todas essas mudanças, né? Isso acontece no nosso corpo através dos picos e declives de hormônio, dos determinados hormônios para cada fase. Então, quem está passando por essa fase de alteração hormonal, na hora que a gente faz um exame de sangue, a gente não sabe em que fase que isso está acontecendo. A mulher, ela continua tendo fases hormonais, ela continua ciclando, que a gente fala, né? Tendo ciclos hormonais. Mas eles começam a ficar muito doidos. Eles começam a subir e descer no momento errado. Eles começam a realmente ficar... Não é isso que às vezes as mulheres sentem, eu tô ficando louca? Os ciclos, eles estão acontecendo da mesma forma. Eles também estão oscilando muito. Então, quando a gente faz um exame de sangue, não necessariamente a gente vai conseguir diagnosticar o climatério. Por isso que vocês até podem já ter ouvido falar com amigas, ou até vocês, não, mas eu não tô nessa fase, meus exames estão normais. A gente recebe todos os dias mulheres falando isso. Meus exames estão normais, mas eu estou super cansada, eu não emagreço, eu tô acordando, né, eu tô sem Sim. disposição sexual, enfim. Então, os sintomas, eles aparecem mesmo sem alteração ali no exame de sangue. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Fiz muitos exames de hormônio e não dava Tentando nada. encontrar um motivo, né? Porque acho que o ser humano muitas vezes é movido por... Eu preciso que esteja escrito em algum lugar, entendeu? Eu preciso achar isso. E até para as pessoas, eu preciso justificar. Preciso mostrar aqui, ó. O número não tá batendo. A gente precisa justificar de alguma forma. A gente precisa ter uma certificação, né? Porque Tipo, senão olha, você tá doida. Sim. Você tá doida. Tá Sim. maluca. A coisa que mais me chamou a atenção, que me fez procurar ajuda específica, foi o fluxo. Porque às vezes parece que você tá tendo uma hemorragia 3, 4 vezes no mês. Tem mês que você menstrua praticamente o mês inteiro. Aí você fica um mês sem menstruar. E é maluco, assim. Eu falo, eu não consigo mais ter o controle sobre a minha vida, como antes. Né? Isso é enlouquecedor também. Né? Com certeza, porque você está totalmente desprevenida, Sim. né? Imagina sangrando várias vezes o que está acontecendo também com essas suas oscilações hormonais, e isso também vai afetando o seu psicológico, né? Então, isso pode acontecer, de fato, mas como eu falei, também pode acontecer de você chegar até a menopausa sem ter qualquer oscilação no ciclo menstrual. E aí você fica... né? Achando que não está acontecendo, Não tá acontecendo nada, o corpo tá ali. Só que... com todos aqueles sintomas que a gente falou anteriormente, e aí a mulher, ela passa por uma fase do, realmente eu não me reconheço, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o meu corpo, eu não entendo por que eu tô tão cansada, sendo que meus exames estão normais, eu não entendo por que eu tô tão estressada, se a minha vida é boa, e ai meu Deus, eu não sou grata à minha vida, e aí fica aquela loucura, né? De se culpar por também estar se sentindo estranha e não estar reconhecendo aquilo. E muitas vezes, na maioria das vezes, o entorno dessa pessoa também não entende, a família não entende, os amigos não entendem. E também é difícil de falar o que está acontecendo, porque a própria pessoa não entende o que está acontecendo. Então fica muito difícil, as mulheres não conversam tanto sobre isso. Acho que hoje em dia tem começado nas rodas de conversa a falar, porque ninguém quer falar que já está entrando na menopausa, porque ainda existe o tabu da mulher com prazo de validade na menopausa. Né? Então, como não tem tanto essa conversa aberta, não tem essa compreensão, ou às vezes até tem piadinha, né? Daquela mulher que, por exemplo, está trabalhando, está numa reunião, né? Por exemplo, uma grande empresária está numa reunião, está dando uma reunião e começa a ter um calor insuportável, um fogacho, começa a suar, aquilo desconcentra ela e vem aqui alguém e fala assim, ih, tá entrando na menopausa, como se fosse algo ruim. Por que é ruim? Como é se sempre piada, né? Não, e é Exatamente, sempre de uma piada. forma pejorativa. É sempre de uma forma pejorativa. Eu já uso, né, isso nas aulas da academia, né? Que tem dia que nem você falou, tem dia... E eu brinco, eu falo, gente, o ar aí, porque a mulher na menopausa agradece,
né? E eu falo, não, eu tô pedalando com duas, sou eu e minha menopausa. Então, eu trago isso, né? Como eu tenho essa questão do humor um pouco mais ácido, para tirar, porque como eu também já sou avó, e as pessoas também já colocam, né? Tudo vai se sobrepondo, né? As questões pejorativas. Avó, menopausa, cara, como que você tá vivendo ainda? Como O que você tá fazendo na academia? Que é lugar de jovem, gente produtiva. Exato. Mas peraí, não tá batendo, né? É. Tipo, a imagem não tá batendo com as informações, as pessoas bugam nesse momento. E a gente também, muitas vezes, como você disse, chega uma pessoa invasiva, não, mas oi? Como assim menopausa? Porque ela não sabe, né? Ela acha que a menopausa é né? Da A senhorinha, vovozinha, da precisa ser a senhorinha. vovozinha. Da É, avó, né? exato, lá, da tia Anastácia lá, que tá batendo um bolo, fazendo um tricô em Exato. casa. Ah, você tá na menopausa? Por gentileza, não saia na sociedade. Fique em casa, vá fazer bolo, né? Ofereça um chá pra gente. E aí a gente ter que colocar todos esses sintomas na nossa rotina. Conviver com tudo isso. Sim. Conviver, e é muito difícil. A gente não tem tempo pra parar, né? Não. Uma coisa que você falou, né? E eu falei esses dias, uma das minhas... Gente, pelo amor de Deus, me aguentem. Eu não tô... Porque eu comecei a chorar no meio do restaurante. Chorar. Eu falei, imagina o que é você se olhar no espelho e você não se reconhecer mais. Imagina o que é você envelhecer 10 anos em um mês. Porque é isso que passa na nossa cabeça. Às vezes a pessoa não tem essa percepção de você, mas você tem. Né? Isso aí, eu chorando no meio do restaurante, aí vem o guardanapo, a quantidade de vergonha, já nem ligo mais, entendeu? Mas é enlouquecedor. E aí, Pri, a gente falou de sintoma, cabelo, meu cabelo, tipo, caiu pela metade, assim, um negócio que vinha meu chão, assim, todo... E eu não sabia o que era. Eu achava simplesmente, estou perdendo cabelo, o que será que está acontecendo? Procurar uma dermatologista para entender. Mas esse processo, eu só fui entender mesmo quando eu falei, para mim o ciclo foi um marco, mas depois eu fui buscar 1 milhão de sintomas que eu tive antes, eu falei, cara, esse processo já tá comigo há um tempão. Mas eu não sabia. Porque eu falei, que no primeiro podcast eu comentei que minha mãe falou assim, depois dos 40 eu perdi o filtro. Mas na realidade não é que ela perdeu o filtro, porque ela chegou nos 40 anos e virou um botãozinho do eu posso falar o que eu quiser. Não, é porque é hormonal, você... Quando você viu, você já vomitou, já foi. Você tá cansada, é muita coisa acontecendo, né? Muita coisa em torno, como ela colocou, que a gente não sabe, né? Tem dia que você acorda de um jeito, você acorda extremamente deprimida, que nem você falou. Aí você olha e você fala, tá, mas eu fui dormir bem ontem. Cara, hoje, por exemplo, eu chorei no estacionamento do shopping. Porque o carro do cara quebrou e falou, eu tô atrasada. Eu vou chegar atrasada, minha vida. Eu falei, Tereza, sabe, assim, você se pega em situações que você, como você falou, você perde o controle. Você fala, cara, eu não sou dona de mim mais. O que tá acontecendo? Sabe? Como assim, Tereza? Tá, já vai resolver, tá tudo bem, sabe? Mas chorando mesmo, chorando de ficar mal, de angustiada. Sim, falei, dá sobe aquele nó aqui, né, no peito, que só chorando é que vai embora. Se você chorar, passou. Você falou do restaurante, eu lembrei hoje, falei, ainda bem que eu não tinha me maquiado, porque senão eu tava parecendo um panda aqui. E eu tava com uma coisa na cabeça e ela fugiu da minha cabeça, pra você ver. Ah, não, Porque isso aí é normal. É a névoa mental, né? Vem. Isso tem um nome, a gente chama de brain fog, que é justamente essa névoa mental. Os nossos hormônios sexuais, eles são muito neuroprotetores, eles protegem o nosso sistema nervoso central. Então, na hora que eles estão oscilando também, a gente vem com isso, com a perda da memória, com esse esquecimento repentino, né, com você tentar ler um livro ali e não conseguir terminar a página, ter que ler 10 vezes a mesma página, então isso também faz parte. E é como você falou, né? A gente não percebe o que vem acontecendo antes, você só se deu conta quando o seu ciclo alterou. Mas a gente não percebe, porque na maioria das vezes são sintomas que são taxados como você tá ficando louca, né? E é muito, muito, muito frequente eu receber mulheres que, em vez de procurarem um ginecologista num primeiro momento, e eu acho que a gente que tá errado nisso, tá? Não tô colocando a culpa nas pessoas, acho que a gente que precisa informar mais, né? Fazer esse tipo de coisa que a gente tá fazendo aqui, esses bate-papos para poder... com que as mulheres se entendam melhor, né? Entendam que isso realmente pode fazer parte de uma fase hormonal que ela tá passando, mas a maioria
elas já vêm com medicação psiquiátrica e também não Eu estou ia falar falando sobre isso. que não é certo, porque às vezes ela tem um processo depressivo, ansioso, né? São diagnósticos que são muito validados, mas na grande maioria das vezes para essas mulheres é hormonal. E elas procuram um ginecologista depois que não deu certo com a medicação psiquiátrica. Aí eu vou dizer que esses dias a minha filha falou pra mim, falou, mãe, você não pode passar por isso sem ajuda psiquiátrica. Ouvi isso hoje. Ela falou, não pode, Ouvi porque você isso precisa fazer hoje. terapia. Você tá vendo? Porque eu falei, eu tô Como muito é mal, importante fui conversar, falar. tava no estacionamento, tava nesse processo, falei, cara, hoje tá difícil, eu tô muito mal hoje e tal, chorando. Ela falou, amiga, você não pode passar por isso sozinha. Eu falei, não, eu faço terapia. Gente, sou psicanalista. Eu falei, eu faço terapia. Ela falou, não, eu tô falando de um remédio. Um remedinho mágico, né? É. Eu falei, não, gente, mas é tipo, tá tudo, sabe, assim, tá, não é negacionismo, assim, tá tudo bem, mas eu não foi estou hoje. depressiva, eu tô entendendo que eu não estou depressiva. Exato, eu não tô no processo depressivo, né? Até porque eu trabalho com isso. É hoje. Hoje eu não tô bem. Hoje a coisa está desorganizada. E assim, você não tem nem o direito de viver, de sentir aquele dia. Sim, Sem sentir uma culpa. sim. E aí já vem, né, as Sem achar que tá informações machucando os externas. outros. Não, e vem as informações externas e você fala assim, cara, será que se eu Você tomar, começa né? a pensar, né? Não, sim, né? Por um segundo eu falei, cara, existe um remédio que vai me tirar desse lugar? Mas Ai, que imagina ótimo. um ser totalmente estável, assim, 100% linear também, que chatice, né, Não, gente? A gente não poder oscilar nada também. Sim, Sim. eu sempre falo que a pessoa é perfeita. Ser perfeita é ser um saco. É horrível, Né? É né? horrível. Nem As nossas tem, né? imperfeições moldam a gente, tá tudo bem. Mas não precisam ser tantas ao mesmo tempo. Mas nós, assim, a gente tem que abrir um parênteses, assim, bem importante aqui na nossa discussão, porque nós somos mulheres classe média, né? A gente... Sim. Imagina a mulher periférica. Sim. Sem nenhum É muito acesso. difícil. Nenhum né? acesso. Nenhum acesso à saúde de maneira geral, à informação, principalmente, o básico. Né? Eu fui me dar conta, na verdade, eu tinha essa informação da minha mãe muito guardada aqui na caixa preta, né? Mas eu fui me dar conta quando a Angélica falou que era entrou na menopausa aos 44 anos. E ela faz um serviço muito legal com o Mina Bem-Estar, né? Um perfil que aborda assuntos mais espinhosos, que não tratam o envelhecer, que é ótimo envelhecer, mas não tem só coisas ruins, como não tem só coisas boas. Não é só sobre ser a loba que pega o mucilon, é sobre estamos passando por uma mudança. E o Mina Bem-Estar fala muito sobre isso, porque ela fala do processo dela que foi muito difícil. Ela fala, eu quase me separei, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu era muito jovem, né? E aí eu acho que falar sobre é muito importante. Por isso que a gente decidiu esse como um primeiro assunto de utilidade pública. Porque a gente está passando com alguma informação, mas enlouquecendo. Duas doidas. Estamos maluca. A família entendendo a gente como duas doidas, né? É muito importante falar e falar e falar. Quando cansou de falar, você fala mais um pouco sobre. Procurem ajuda médica, por favor. Mulheres que têm condições, as mulheres que de alguma forma precisarem ir ao SUS, recorrerem aos médicos, mas recorram à ajuda médica porque é muito, muito importante. Na sua bio, Pri, aliás, sigam, por favor, porque a Pri tem um Instagram muito, muito bom. Além dela contar um pouquinho do dia a dia dela, né? Ela traz muitas dicas. Ela chama as mulheres, as pacientes delas de rainhas, eu acho maravilhoso. Agora estou pronta para dizer minhas rainhas, não sei o quê. A gente se sente, é uma coisa besta, né? Você pode achar que é bobo, mas não. Eu me identifico e eu me sinto feliz pelas mulheres que vão estar ali com você hoje. Né? É importante esse trato, por isso que eu falei do trato humano. A gente precisa muito ser acolhida nesse momento, muito. E lá na bio você fala de alguma coisa sobre terapia com intestino. Eu queria saber se você pode falar alguma coisa, se você quer falar alguma coisa sobre, né? E a gente vai deixar depois todos os seus contatos para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, as pessoas que quiserem se consultar com você, enfim, que te sigam e que a gente abra de vez essa discussão, que a gente acabe de uma vez com esse tabu. Eu já entro com a plaquinha estou na menopausa em qualquer lugar. Tô com calor, tô na menopausa. Eu acho que é interessante a gente, sempre que possível e que houver um espaço,
falar também de uma forma leve, falar, né, trazer uma leveza. É pesado, como vários assuntos da Sim. nossa vida, como várias searas da nossa vida, né? Entrar na menstruação, né? A gente fazer essa transição da puberdade também não é simples. A gestação não é simples. Então, eu acho que os ciclos da vida da mulher, eles são muito difíceis. Eu acho que a menopausa não seria, né, diferente disso. Só que tem esse tabu, né? O tabu da validade. O tabu de que tudo tá fora do lugar. Quem sou eu no mundo agora? Qual é o meu lugar, né? Já não tenho tanto prazer sexual, sirvo para esse homem, não sirvo, tô perdendo a paciência com os meus filhos, minhas amigas estão me irritando. A gente não se enquadra mais, a gente não acha um espaço, né? Eu acho que é muito por isso, né, que não se falava disso. Sim. Na família. As mulheres ficavam lá depressivas, não tinham uma qualidade de vida, morriam cedo, porque de fato, né, lógico, não era só por isso, tantas outras Sim. questões aí envolvidas, mas eu acho que essa questão da saúde mental, do acolhimento, do entorno, porque é o que você falou, você ter um companheiro que minimamente também esteja acompanhando essas informações e saiba, cara, é imprescindível. Sim. Porque sim. como ela disse, né, o homem funciona diferente da mulher em qualquer momento. Qualquer momento. Só que nesse momento, se nem, né, a gente, digamos, uma vida sexual saudável, ativa, poxa, amava, daqui um dia você não quer nem que passe na sua frente. Aí como é que você explica isso? Os homens também precisam estudar sobre o assunto e falar Precisam sobre falar eles, sobre. né? Por isso que Exato. não pode ser tabu em casa também. A gente tem que falar abertamente. Hoje eu não tô legal. Gente, hoje eu tô com hemorragia, gente. Não dá. Hoje a menstruação tá terrível. Eu quero ficar no meu quarto deitado vendo série. Eu não quero fazer nada. Né? E as pessoas precisam entender. Sim. Então, esses dias eu até comentei no meu Instagram que tudo na vida da mulher é um palavrão, né? Menstruação, virgindade, perimenopausa, menopausa, clima, tudo é um palavrão na nossa vida. Tudo. E tudo é difícil de falar. Tudo é difícil de lidar. Tudo. Todas as nossas fases são difíceis. De aceitar, né? De passar por isso, e de ser acolhida. Eu sempre falo, acolhimento é a palavra-chave. Se sentir de verdade acolhida pelas pessoas, pela sociedade de maneira geral. Agora, me conta um pouco sobre o que você faz no seu consultório com as suas rainhas. Legal, vamos lá. Antes de entrar um pouquinho nos tratamentos em si, né, acho importante a gente falar que a gente falou ali que menopausa é a última menstruação, né? A maioria das pessoas espera esse marco de última menstruação para procurar um atendimento, para começar a tratar, pronto, agora eu tô na menopausa, eu quero me tratar. Mas, na verdade, o nosso trabalho é identificar essa fase de transição de climatério, né? Propagar bastante informação para que as pessoas mesmo se identifiquem e começar a tratar o quanto antes. Porque essa fase difícil de climatério, ela tem tratamento. A gente não precisa esperar terminar para começar a tratar. E mais, é muito melhor tratar o quanto antes do que lá na frente que a gente tem que realmente resgatar aquela mulher. Ela já sofreu muito nessa trajetória de 10, 5 anos, ela sofreu demais sem entender o que estava acontecendo e agora muitas vezes ela chega lá deitada na cama, sabe? Eu não consigo sair da minha cama, eu cheguei num ponto que eu não tenho ânimo para viver. Então, o ideal é que a gente consiga entender o que está acontecendo com o nosso corpo, saiba que tem alguma coisa de errado, procure ajuda, porque tratamento se inicia quando for necessário. A gente não precisa de um nome, a gente precisa de um sintoma, às vezes de exames complementares, de uma escuta e iniciar um tratamento, porque existe, né? E sempre que a gente vai pensar em tratamentos hormonais, né, que não é só isso, mas falando um pouquinho de tratamento hormonal, a gente tem que lembrar como é que eles agem dentro do nosso corpo e por que é tão importante tratar o quanto antes. Tudo que a gente coloca para dentro do corpo, ele age em forma de chave e fechadura, precisa ligar, né? A gente tem receptores. Esses receptores, eles vão entrando em atrofia, eles vão morrendo no nosso corpo se eles não estão ligados. Isso acontece com os hormônios, então não tem ligação, não tem hormônio para ligar, tem pouco hormônio, eles entram em atrofia e eles morrem. Então, se a gente espera muito tempo para iniciar um tratamento, fica muito mais difícil. A gente precisa de muito mais hormônio e às vezes não é suficiente, né? Então, o quanto antes, acho que esse é um recado muito importante para dar, o quanto antes
for importante para você se tratar, que você sinta necessidade, que alguma coisa esteja errada em você, já é o momento de tratar, né? Não precisa esperar esse marco, tá? E mais importante ainda do que falar de hormônio, é a gente falar de as outras terapias, de todo o resto que a gente tem que fazer além dos hormônios, porque em termos de tratamento para essa fase hormonal, hormônio é a cerejinha do bolo. Se a gente não tratar aquele organismo inteiro, não adianta. Não adianta a gente colocar uma molécula de hormônio para dentro se a gente não desinflamar o corpo da mulher. É muito difícil a mulher perceber, qualquer pessoa perceber que está inflamada. Algumas pessoas percebem porque tem muitos sintomas, né? Mas outras não. O próprio ganho de peso, essa alteração corpórea da mulher que acontece nessa fase de perder a cintura, ganhar a barriga, aquela projeção da barriga um pouquinho para frente, isso é um marco inflamatório enorme na vida da mulher. A mulher que ganha gordura visceral, que é essa abdominal, ela tem aumento do risco de desenvolver uma doença cardíaca. Então, a mulher que está passando por essa fase, ela não passa só por fase de sintomas, né, de coisas ruins acontecendo na vida dela, mas ela passa por uma transição na saúde também, né? Passar pela fase de climatério e menopausa significa mudar um pouquinho os nossos riscos. A mulher passa a infartar mais, a mulher passa a ter mais risco de desenvolver algumas doenças específicas da fase, como osteoporose, né? A quebra dos ossos, né? Ele ficar mais poroso e poder quebrar, e isso é um risco altíssimo para a saúde da mulher. Então, tratar a fase é também viver mais, sabe? É tratar a saúde como um todo, né? E por que eu falo tanto no meu perfil de intestino, né? Que nem você falou de terapia intestinal. Porque todo esse processo inflamatório que acontece na fase, por conta da queda hormonal, inicia na queda hormonal, altera a nossa população bacteriana do intestino e a mulher acaba entrando em um processo chamado de disbiose. Esse processo, ele acontece com o crescimento de bactérias ruins em detrimento das boas. Então, fica tudo desbalanceado no intestino da mulher e não é infrequente da mulher realmente sentir que o intestino está totalmente bagunçado, começou a prender ou começou a soltar. E, inclusive, se a gente parar para olhar em fases de ciclo menstrual mesmo da mulher, a gente também tem uma oscilação intestinal. Isso tem relação com a oscilação de hormônios também, né? Então, nessa fase, o intestino ele fica muito bagunçado e é a partir dele que a gente começa a sinalizar a inflamação para o corpo. Por isso que tratar a origem dos problemas é sempre vamos dizer, a nossa mina de ouro em termos de tratamento médico. É a gente tratar a origem e não só os sintomas. Por isso que eu falo que hormônio é a cerejinha do bolo. Tá acontecendo a queda hormonal, mas se a gente não tratar todo o processo inflamatório que está acontecendo no corpo daquela mulher, ela vai continuar inflamada, ela vai continuar ganhando peso, ela vai continuar tendo alterações de níveis metabólicos, né, no corpo. Isso a gente acaba vendo através de exame de sangue, exame de imagem, e ela vai estar meio tratada. Ela vai ter um meio tratamento, ela vai melhorar dos sintomas, não todos, mas ela vai se sentir um pouco melhor, mas ela vai continuar tendo risco de desenvolver, como, por exemplo, câncer de mama, que é o maior terror da mulher quando a gente fala em tratamento da fase, né? O que mais dá câncer de mama? É usar um hormônio ou é estar toda inflamada? Tá com insulina aumentada, hemoglobina glicada, que é uma outra proteína que faz parte aí do metabolismo dos carboidratos, com as enzimas hepáticas alteradas, várias alterações aí nos exames que vão favorecer ela a ter um câncer. É isso que faz a mutação das células e não o hormônio. Não falei que a gente precisava dela aqui? Precisava muito. A gente precisava muito. Pri, eu não sei como te agradecer. Primeiro, por você falar da questão emocional. Porque, sei lá, eu tô para dizer que 2024 é o ano mais difícil da minha vida. Mais difícil. Tem nada, viajei, né? Conheci Nova York que eu não conheci, olha que incrível. O que eu tenho para reclamar? Minha filha tem saúde, né? Tô casada, vivo bem. O que eu tenho para reclamar? E meu ano está sendo um calvário. Um calvário. Então eu aqui me senti entendida pela primeira vez, de verdade, a fundo. Concordo. Sabe? Sem que a pessoa tenha a obrigação de me entender, ela me entender porque ela me entende. De verdade. Não, porque ela entendeu o que você está falando. Ela sabe o que aconteceu comigo. Ela sabe o que está acontecendo. Então, eu imagino que muita gente que esteja vendo hoje
vai lá no Instagram da Pri e vai entender também, vai se sentir acolhida assim como nós nos sentimos. Tô me sentindo mais leve, inclusive. Então, eu tô me sentindo com, como fala, uma licença poética de ser maluca. De entender o que está acontecendo com você. Com certeza, é exatamente isso. E eu fico também... Pra gente, né, enquanto médico, é muito gratificante quando a gente coloca um pouquinho dessa sementinha, sabe? Assim, a gente consegue dispersar um pouquinho, semear um pouquinho do que a gente sabe e trazer um pouco de conforto, né? Às vezes a gente não consegue tratar todo mundo, né? Porque como a gente falou, nem todo mundo tem acesso, né? Não é tão simples assim chegar a um bom atendimento, infelizmente, né? Mas se a gente puder plantar um pouquinho dessa sementinha do que eu entendo o que você tá passando, sabe? É real, você não tá ficando louca. Tem um monte de coisa acontecendo no teu corpo. Isso é natural que você... norte, né? É muito importante. É muito natural que você esteja passando por isso. Olha o tanto de coisa que tá acontecendo no seu corpo. E eu gosto muito, no consultório, de explicar. Exame por exame, sintoma por... sabe? De mostrar exatamente o que tá acontecendo, porque... é mais fácil da pessoa entender, qualquer que seja a pessoa, entender e se compreender quando ela realmente... alguém mostra ali pra ela, sabe? Olha, isso é por isso é por aquilo. Então, isso fica muito mais fácil da pessoa se entender. Então, é importante o que a gente tá fazendo, né? De colocar trazer essas informações em pauta. E eu também me sinto, assim... muito feliz de poder falar um pouquinho sobre o assunto, falar um pouquinho sobre o assunto aqui, no Instagram, no consultório, para as pacientes que estão ali na minha frente. E eu fico realmente muito feliz quando eu recebo esse feedback. Eu tô me sentindo mais leve. Parece que tem uma luz no fim do túnel, sabe? Assim, elas se sentem realmente acolhidas, abraçadas. Isso é muito importante. E eu sempre falo que passar por essa fase é natural. Só não passa quem não tá aqui. Então, todo mundo vai passar por isso porque todo mundo tá vivo, né? É natural. Toda mulher vai passar pelo climatério, pela menopausa. A maneira pela qual a gente vai passar, a gente pode escolher. Hoje, com acesso, a gente pode escolher como passar por essa fase. Tem inúmeros tratamentos que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade de vida, para trazer mais saúde e mais qualidade de vida, que é o que a gente preza, né? Sim. É viver mais e viver bem, porque não adianta nada viver mais e viver se sentindo mal. Então, é opcional. O sofrimento, ele faz parte, né, em diversos níveis para diversas pessoas, mas a gente pode escolher o como passar por essa fase. Gente, o reloginho já passou. Ficaria aqui horas ouvindo, porque o reloginho do Exatamente. tempo já passou. Mas assim, não se deixe enganar. Esses dias eu vi um post seu, achei engraçadíssimo. Ri por dentro, sozinha. Ela falando... A Pri fez aniversário agora em outubro. E ela falou, cansei de esconder a minha jovialidade. Não se deixem enganar pela carinha jovem dela. Ela sabe muito, ela sabe do que tá falando. Confiem de verdade. Pri, muito, muito obrigada, de verdade, de coração. Mais do que um podcast, para mim foi uma reunião, foi uma sessão de terapia quase. Obrigada, incrível. de verdade, por ter vindo. A gente se vê no próximo episódio. Tem algum recado, Pri, alguma coisa que você queira falar? Só agradecer vocês, né, por esse espaço. Como eu falei antes, é um espaço muito importante para a gente falar sobre essa pauta, trazer de novo esse assunto, que é um assunto que faz parte do meu dia a dia, né, é muito importante. Então, na verdade, eu queria parabenizar vocês por trazer esse tipo de assunto em pauta. A gente está aqui tentando tirar um pouquinho desse tabu, né, começando por vocês. Então, obrigada por isso. E acho que a minha mensagem principal é: busquem ajuda. Não se sintam mal sozinhas, não fiquem caladas. Por mais difícil que pareça, busca ajuda. Porque tem muito profissional bom, tem muita gente boa, tem muita coisa na internet, tanto boa quanto ruim. A gente tem que ter um pouquinho de filtro, claro, né? Mas pra gente começar a se entender e procurar alguém. Procura, porque não vale a pena a gente desperdiçar a nossa vida sem entender o que está acontecendo e sofrendo. Gente, para terminar, a gente fez assim, meio o Raul Seixas. O início, o fim, o meio,
a gente falou sobre o fim e o meio, e eu queria lembrar, só pra gente descontrair aqui, pra gente ver como as coisas das mulheres, elas às vezes são muito superficiais, são tratadas de maneira muito superficial. E aí eu queria resgatar um trecho do livro da Anne Frank falando sobre menstruação, sobre a primeira menstruação. Esse trecho ficou oculto até 2018. Ela tinha marcado com papel de pão para que ninguém lesse, ela escreveu como piada suja, que era para ninguém saber que ela sabia. E aí ela diz assim, que a primeira menstruação, ela pode vir a primeira vez aos 14 anos. E isso é um indicativo de que ela pode ter relações sexuais com um homem. Mas não faz, é claro, antes de casar. Olha como a gente, né, é reduzida a tão pouquíssimas coisas. Só pra gente deixar nossa citação cultural por aqui, né, como sempre. Até o próximo episódio, gente. Beijo da Ruiva Tajara. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.